Outro dia me perguntaram de uns investimentos secretos que ficam escondidos no aplicativo da Nubank e que principalmente, basicamente, eles rendem mais que a caixinha. Então eu resolvi estudar um pouquinho mais e entender quais são esses investimentos secretos da Nubank. Será mesmo que eles valem a pena? Vamos entender de onde que vem esse rendimento da Nubank e de várias outras contas aí. Galera acha que é mágica, né? Muitas pessoas acham que esses bancos são bonzinhos e estão ajudando elas, que sempre estão um flor do arco-íris. Então vamos lá, antigamente, né, desde o entendimento do rendimento do primeiro dia que você ia lá, depositava um dinheiro na sua conta da Nubank, e aí dia seguinte você já via aquele verdinho que ela estava rentabilizando, começava a render 100% do CDI. E aí você de casa pode estar se perguntando que negócio é esse que rende 100%? Que porcaria é essa, né, do CDI? O que significa? Significa basicamente certificado de depósito interbancário. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu explico isso em menos de 2 minutos, só para não ficar muito longo aqui, mas que o CDI é basicamente o que você precisa saber, que é o CDI, tem como referência a taxa Selic. Então, se a taxa Selic hoje está em 13,25%, o CDI vai rentabilizar 13,15%. Só isso. Semana passada vimos uma redução da taxa Selic e isso pode acontecer de novo daqui acho que uns 40, 38 dias, algo do gênero, se eu não me engano, porque o cupom do Banco Central ele se reúne a cada 45 dias para discutir se essa taxa deve aumentar, diminuir ou manter, dadas as perspectivas e a atualidade, né, da inflação. Essa taxa então afeta diretamente quanto que rende o seu investimento de renda fixa e também consequentemente naquela caixinha da Nubank. Então, antes na conta Nubank tinha um rendimento diário. Então, você ia lá, colocava o seu dinheiro, seus, por exemplo, R$ 1.000. Você colocou, por exemplo, R$ 1.000, colocou a partir de amanhã, ela já estaria rentabilizando todos os dias. Porém, a regrinha mudou, agora o dinheiro só passa a render depois de 30 dias, no 31º dia ele rende tudo que deveria ter rendido nesses 30 dias, depois o rendimento volta a ser diário, igual que era na regra antiga. E o que aconteceu é que, fazendo, né, isso, no Nubank arranjou mais uma forma de obter lucro, porque muitas pessoas vão lá, depositam o dinheiro na conta e não deixam parado durante 30 dias esse rendimento, tá? Então ele continua existindo, não deixou de existir ali, só porque você não recebe ali que nem recebia. Porém, você vai lá, deixa menos de 30 dias, quem fica com esse rendimento é a Nubank e não você. Mas não precisa ser assim. Dá pra gente burlar, no bom sentido, esses 30 dias para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, sabe, se você vai lá e tira o seu dinheiro da conta corrente e coloca na caixinha, é como se fosse a regra antiga da Nubank, do seu dinheiro, né? Que já vai render no dia a dia ali, no dia seguinte já vai estar passando a render 100% do CDI todos os dias. Não precisa esperar os 30 dias para você começar. Bom, então eu estou aqui no meu aplicativo da Nubank, vou gravar a tela para vocês agora. Bom, então basicamente aqui essa é a tela atual da Nubank. Você vem aqui em caixinhas ou investir, você vem aqui primeiro em caixinhas, e aí o que acontece aqui? Você pode criar alguma coisa que você queira em relação a esse dinheiro guardado que a gente está falando agora, tá? Que ele vai ser numa conta chamada RDB, que é basicamente um CDB que você empresta seu dinheiro para o banco e ele te dá os juros que tem o benchmark dele, o CDI. Então, basicamente, por exemplo, quero fazer minha reserva de emergência, eu quero reformar minha casa, meu sonho de consumo, vou botar o meu sonho de consumo, por exemplo. Você vem para cá, em até 6 meses, não se preocupe, você pode mudar de ideia depois. Então, por exemplo, não sei. Clica para cá, meu sonho, eu tenho R$ 500. Vamos botar 200 aqui, por exemplo. Ó, usando o RDB, resgate diário, rendendo 100% do CDI. Tempo até o pedido do resgate cair na conta em até um dia útil. Tempo até o rendimento desde o primeiro dia. Tempo, valor, entrar na caixinha imediatamente. Colocou, vai estar ali, vai estar começando a render dia seguinte, e é basicamente assim. Então, como meus dados serão afetados, depois você pode ver, eu vou confirmar aqui, vou colocar minha senha. Parabéns, você criou a caixinha Meu Sonho de Consumo. Ver minha caixinha. E aí pode ter gente que se pergunta, né, o que é esse RDB X1, o fundo nu, né, que as coisas podem mudar quando você clica em trocar, tem duas opções, que é esse RDB, resgate diário, e também tem a opção do fundo, né, de reserva imediata da própria Nubank, tá? E você precisa entender muito bem a diferença desses dois, para não é que vai se dar mal, mas é aquele negócio, né, quanto mais a gente entende o negócio, menos chance a gente tende a se ferrar com ela, né?
Então, o RDB é um recibo de depósito bancário e funciona de uma forma muito similar ao CDB, como eu já expliquei para vocês, onde você está emprestando o seu dinheiro para o banco, tá? Então, o RDB aqui, você está emprestando seu dinheiro, bem, ele já aparece ali a rentabilidade, como o próprio aplicativo da Nubank já mostrou para a gente, e vai render 100% do CDI em relação ao resgate. O que acontece? Tem um dia útil, muitas pessoas podem se perguntar em relação a quanto que vai render, por exemplo, se eu colocar R$ 1.000 na caixinha durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Minha renda fixa se chama renda fixa, mas o rendimento que a gente acaba tendo, ele vai variando. Então, se a Selic subir, a partir desse momento do rendimento que você vai ter aqui na caixinha, por exemplo, vai render 100% do CDI. Então, se a Selic subir, se a Selic cair, a partir do momento que ela cair, o seu dinheiro, o seu rendimento também vai diminuir em relação ao rendimento que teve, não ao capital principal. Então, não dá para você ir lá prever exatamente o que vai acontecer, o que dá para fazer é ter uma simulação do que pode vir dado a uma taxa certa pré-fixada, que eu quero dizer. Então, se a taxa Selic vai manter a 13,25 mais um ano, ninguém sabe, mas é o que a gente consegue fazer uma simulação de mais ou menos quanto que renderia, tá? Se um valor X, se você tivesse investido. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar um print da tela da própria calculadora da Nubank, tá? Então, por exemplo, no Tesouro pré-fixado, como vocês podem ver aí na tela, você teria no final o valor líquido de R$ 2.219,56. Já no Tesouro Selic, o que renderia a caixinha dando conta no RDB, renderia R$ 2.213,36. Na real, renderia R$ 213,36. Então, em ambos esses exemplos, foi levado em consideração que daqui a um ano, se a taxa Selic se mantiver no mesmo patamar de 13,15, que é o que não vai acontecer dadas as expectativas do mercado, né, daqui a um ano, o CDI, você vai ter investido ali os R$ 2.000 e vai ter tido esse ganho líquido na sua conta. Ah, Matias, mas descontou imposto, é isso mesmo? Sim, de forma bruta seria outro valor, porque tanto no RDB como no CDB tem que pagar impostos de renda, e quando as pessoas ouvem isso, muita gente fica desesperada. Puta, mas é um imposto a pagar, fica desesperada, meu Deus, onde que paga, como é que funciona? Mas quando você clica para resgatar, o dinheiro já é descontado automaticamente do imposto de renda. E aí, de acordo com essa tabelinha que o Gui colocar aí na tela para vocês de imposto de renda, quanto mais dinheiro, mas quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido ali, menor é a porcentagem que você paga desse imposto. E só lembrando, sempre o imposto de renda é sobre o rendimento e não sobre o montante que você depositou, tá? Então, senão muita gente vai lá colocar depois, tem R$ 1.000, e enfim. Então, acima desses R$ 1.000 é o que rentabilizou desses R$ 1.000 e não em cima dos R$ 1.000. Agora, o fundo de reserva imediata já é outra e completamente coisa, tá? Então, é um fundo aí que aparece de investimento, que investe em renda fixa no próprio site da Nubank. Então, basicamente, o objetivo dos gestores, ou seja, as pessoas que estão administrando esse fundo, é conseguir uma rentabilidade acima do CDI. Então, como vocês podem ver aí, nos últimos 30 dias, rendeu 97% do CDI. Nos últimos 12 meses, rendeu 89% do CDI. Então, eles buscam um rendimento, né, maior do que o CDI. Logo, o risco acaba sendo um pouquinho maior também, mesmo sendo que investa 100% em renda fixa. Então, o que esse fundo investe de forma simplória e prática, então, podem ser diversos tipos de renda fixa, pode ser CDBs ou alguns outros bancos, pode ser um fundo de investimento também de renda fixa de liquidez imediata, ou também no máximo D+2, que é o tempo que demora para cotaçar e liquidar o dinheiro na sua conta, na conta do fundo, na verdade. Mas, na minha opinião, eu acho que você deveria deixar um baita de um like nesse vídeo, se inscrever no canal para fortalecer, mas o que eu acho essa caixinha aí, é simplesmente você deixar um dinheiro de liquidez imediata e pronto, sem grandes truques, sem grandes feitos, coisa simples. Agora vamos para os investimentos secretos da Nubank, tanto falo, na verdade não é bem secretos assim, mas o que acontece é o seguinte, você vem aqui em investir, quando você vir em investir, você vem aqui no CDBs, você vai acessar os CDBs, e aí você vai ter algumas opções, tá? E o que acontece nos CDBs, tá? É o seguinte, 121% do CDI, 117% do CDI, Banco C6 consignado,
emissor Omnis, CFI, Banco Digimais. O que é importante a gente ver desses emissores? Você vai lá, hoje pode estar esses CDBs aqui, mas pode ser que o dia que você entrar, terão outros emissores. Então, por exemplo, eu peguei esse do Banco Digimais, tá? Então, o que acontece? Eu entrei aí no site banco.data, que está o print na tela, eu pesquisei sobre o Banco Digimais. E aí vocês conseguem ver um pouquinho mais sobre o lucro da empresa, um pouco mais também sobre o índice de Basileia. O índice de Basileia basicamente mostra, ele indica se o banco está saudável ou não. E o que quer dizer? Por exemplo, se esse banco Digimais ele tem R$100 em caixa, o mínimo que ele tem que ter do índice de Basileia é de 11,5 a 12 em caixa próprio, para se acontecer algum pepino, ele tem o dinheiro de liquidez imediata para apagar o fogo. Então ele é basicamente um indicador que mede se o banco está saudável ou não, e o Digimais está bem ali entre a foice e o martelo do verde e o amarelo. Mas enfim, tem bancos que podem estar no amarelo para o vermelho, enfim, é algo que o Banco Central de cada país delimita para as instituições financeiras que elas tenham esse mínimo do índice de Basileia, tá? Mas enfim, voltando para o CDB do Banco Digimais, está alinhado ao seu perfil, é de risco baixo, invista a partir de R$100, veja render até 121% do CDI, conte com a proteção do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele, por CPF, te protege até R$1 milhão em instituições diferentes, mas não é bem assim que funciona, de forma genérica é assim. Se você quer aprender mais a fundo, se você quer entender como é que funciona o FGC, se as coisas que eu estou falando aqui ficaram muito perdidas para você, saiba que eu criei um plano prático Viver de Investimentos, que eu pego na sua mão, ensino do básico até o avançado, só o que você precisa saber para investir com segurança e, obviamente, produtos e, obviamente, tudo que tem do mercado financeiro. Então lá eu explico, pego na sua mão, faço analogia, faço uma linha cronológica da mesma maneira que eu gostaria de ter aprendido com os meus investimentos. Então, basicamente isso. Se você achar que é para você, clica no link ali abaixo. Chama Plano Prático Viver de Investimentos, custa 130 conto. Você vai ter um conhecimento meu dos 16 até os 25 anos de idade hoje. Trabalhei na XP, trabalhei no BBA, fundei a Liga de Mercado Financeiro da SPM e também tirei certificado da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, que é a famosa Anbima. Então, é um conhecimento que está quase de graça para você. Bom, resgate em 13 de julho de 2028, disponível no mesmo dia automaticamente. Então, vamos lá. Isso aqui, o problema é que é o seguinte, normalmente é aquele negócio, né? Quanto mais retorno o negócio tá te prometendo, mais tempo ele vai querer te deixar preso no investimento. Então, resgate em 13 de julho de 2028. Não está falando aqui se eu vou poder resgatar o antes ou não. Ó, vamos ver. Ele não está mostrando esse detalhe, mas talvez ele tenha alguma trava de tempo aí de 6 meses, 1 ano. Aqui está falando que eu posso resgatar em 13 de julho de 2028. Tem investimento que trava, que tem esse período de carência muito grande. Normalmente são os pré-fixados, mas é isso. Então esse é só um exemplo, que são os investimentos secretos da Nubank. Então você vem outro Banco Pan, 13% ao ano, 12% ao ano, Banco C6, 12,8%, tá vendo? Ó? Aqui, resgate em 9 de fevereiro de 2024, seu dinheiro crescendo todos os dias, 12,8% ao ano, com FGC, é um CDB também. Ó, se a gente voltar aqui, a gente tem o Tesouro Direto, fundos de investimento, bolsa de valores. Mas é isso, galera. Esses são os investimentos secretos da Nubank. Na verdade, não é muito secreto. É como se fosse uma corretora dentro do seu aplicativo digital do seu banco. E é isso. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.